Quero começar essa aula aqui hoje fazendo para você uma pergunta. Depois de tudo o que você aprendeu e desenvolveu até esse momento e as observações que você fez acerca da sua ansiedade e seus medos, que tipo de medo te aflige mais? Que tipo de coisa pega lá no fundo para você? Por acaso é medo de que algo de ruim possa te acontecer a qualquer momento e você não tenha como enfrentar essa situação? Ou você tem medo de não saber o que acontecerá e com isso não estar preparado para o futuro ou para situações que elas irão te acontecer? Ou você tem medo de não cumprir com as expectativas que as outras pessoas têm de você, ou que você entende que as outras pessoas têm sobre você? Você tem medo de sentir? Ou você tem medo dos seus próprios pensamentos, dos seus pensamentos te dominarem e você não ter controle mais sobre eles? Medo de falhar, de fracassar, de errar, de ser inadequado, de não ser amado, de não ser aceito? Ou você tem medo de ficar só? Todos nós temos um pouquinho desses medos, não é verdade? E isso é natural que a gente tenha esses medos, porque essas coisas são coisas que nós valorizamos. A gente valoriza o afeto do outro com a gente valoriza ser uma boa pessoa no mundo, a gente valoriza ser bom, a gente valoriza poder atender às nossas expectativas e quer também poder atender a expectativa dos outros, porque no fundo, o ser humano quer se conectar. E a gente quer ter amigos, ninguém quer ficar sozinho, ninguém quer sofrer, não é verdade? E como é que você reage a essa ansiedade e a esse medo? Você observou nos exercícios que tipo de coisa você faz mais? Se você tem mais estratégias de controle, tipo hipervigilância, verificação, checagem, certificação, preocupação, ou se você tem mais estratégias de esquiva, tipo fuga ou paralisação. Cada um de nós tem uma tendência a reagir mais com um tipo de estratégia dessas. A gente tem um terceiro que tem relação com os comportamentos de crescimento, que são os comportamentos voltados para a resolução, para a ação, para você ir atrás, buscar, resolver, que é um pouquinho do que a gente já viu também. O como é que a gente vai fazer diante de uma situação que nos é ameaçadora e a gente vai ter uma proatividade. E com isso a gente vai trabalhar de forma resolutiva, de forma proativa, e a gente vai saber que a gente também não tem controle de tudo, não é verdade? E que não tem problema. O que vale a pena é eu tentar, eu me arriscar e fazer aquilo que me cabe dentro do controle que eu tenho no momento, mas que não adianta eu pensar sobre as coisas que eu não posso controlar, mas simplesmente focar no que eu tenho controle e deixar acontecer e saber que pode dar certo ou pode não dar, mas que ainda assim é melhor tentar. Não ter o controle sobre tudo faz a gente enxergar a nossa vulnerabilidade, a nossa fragilidade, e isso incomoda muito as pessoas, porque ninguém quer se ver frágil, vulnerável diante das outras pessoas, porque isso para nós é extremamente ameaçador. Então, no fundo, a gente está querendo evitar o sofrimento. Quando a gente se sente ansioso, a gente está avaliando um risco e a gente está querendo evitar que aquilo realmente aconteça porque a gente não quer sofrer. Então, o que vai ajudar a gente nessa situação? Se eu falei de controle agora, a gente precisa aprender a avaliar o que a gente tem controle
e o que a gente não tem controle. E o que a gente não tem controle? A gente não tem controle sobre a situação que vai nos acontecer. A gente não tem controle sobre o futuro. Mas a gente tem controle do que a gente vai fazer com o que vai nos acontecer. E a gente tem controle das nossas ações mesmo que coisas ruins nos aconteçam. A gente tem tanto pavor de pensar no ruim que a gente não pensa que a gente pode ter condições de enfrentar esse ruim e que a gente pode ter condições de resolver esses problemas que podem nos acontecer. O sofrimento é inevitável e a gente não pode controlá-lo, mas a gente pode controlar a forma como nós vamos reagir a essas situações. A gente não tem controle sobre o surgimento dos nossos pensamentos, porque os pensamentos eles são automáticos. Então, principalmente aqueles pensamentos que nos acontecem e que nos promovem aquela experiência emocional, eles vêm lá de dentro automaticamente numa tentativa de nos autoproteger. Então, a gente não tem controle sobre eles, mas não é porque a gente pensa eles que eles são verdade, mas a gente tem controle do que a gente vai fazer com eles. Eu tenho controle se eu vou acreditar neles ou não. Eu tenho controle se eu vou validar esses pensamentos ou não. E a mesma coisa acontece com a emoção. Eu não tenho controle se eu vou sentir ansiedade, medo, raiva diante de uma determinada situação. Eu posso não ter controle do que eu vou sentir, mas eu posso ter controle do que eu vou fazer com o que eu vou sentir. Eu posso entender, tudo bem se eu sentir tristeza, tudo bem se eu sentir raiva, tudo bem se eu sentir ansiedade ou medo. Eu posso utilizar essa emoção de uma forma boa para mim. Então eu posso ter controle da forma como eu vou utilizar essa emoção na minha vida. Não necessariamente controle de senti-la ou não. Isso nós iremos sentir e tá tudo certo. E é normal, mas a gente vai ter o controle do que a gente pode fazer com isso que a gente está sentindo. A gente pode não ter o controle do resultado das nossas ações. Às vezes a gente se esforça muito diante de uma determinada coisa ou uma tarefa e aquilo não sai do jeito que a gente gostaria. A gente pode não ter o controle de que os outros vão aceitar ou vão gostar do que nós produzimos, mas nós temos o controle de dar o nosso melhor e de fazer a melhor estratégia diante de cada situação. Então nós temos controle sobre o nosso aprendizado, nós temos controle sobre o que nós faremos, nós temos o controle das nossas decisões, do nosso livre-arbítrio, mas a gente não tem controle se isso dará certo da forma como nós gostaríamos. Isso não, pode ser que alguma outra coisa aconteça e nos atrapalhe, mas a gente pode fazer o nosso melhor mesmo assim, e fazer o nosso melhor é criar a possibilidade de coisas boas nos acontecerem. Agora, não fazer nada, nem o bom nem o ruim acontecerão. A gente não tem controle também sobre o quê? Sobre as outras pessoas, sobre as ações deles conosco, o que eles vão fazer, sobre a expectativa que eles têm sobre nós, a gente também não tem esse controle. Alguém pode ter uma expectativa que você faça uma determinada coisa, mas que não é aquilo que você quer fazer. Um pai ou uma mãe, por exemplo, eles podem ter uma expectativa que o filho vá segui-los na profissão ou fazer alguma coisa que eles ensinaram, mas esse filho, às vezes ele não quer isso, então ele não vai cumprir com essas expectativas. Então a gente não tem controle sobre a expectativa do outro sobre nós e a gente não tem o controle sobre as ações dos outros, mas nós temos o controle das nossas ações, do que nós decidiremos e do que nós faremos. A gente também não tem controle sobre o outro, se ele vai corresponder ou não à nossa expectativa sobre ele. Mas nós temos o controle sobre o como nós responderemos à nossa expectativa sobre nós mesmos e que nós faremos para atendê-las. Eu posso não ter o controle da minha saúde, se eu vou ter uma determinada doença ou não, se eu vou desenvolver um determinado problema ou não, mas eu posso ter o controle das ações que eu farei preventivas para evitar essas dificuldades. Então, vocês que estão aqui hoje,
O que vocês estão fazendo? Vocês estão criando recursos de prevenção. O que é um recurso de prevenção? Quando eu assisto esse vídeo aqui agora, eu estou pensando, eu tenho um certo controle sobre o que eu vou fazer com a minha ansiedade. Eu posso não ter o controle pelo fato de senti-la ou não, mas eu tenho o controle se eu vou continuar olhando para ela e percebê-la ameaçadora, ou se eu vou olhar para ela e vou dizer, ok, todo mundo sente ansiedade, eu estou sentindo ansiedade, eu tenho motivo para isso e tá tudo certo, e eu vou usar essa energia que ela está me dando para resolver problemas, para criar ações, para criar possibilidades que vão me ajudar na resolução e vão me ajudar a ficar mais saudável. Então, qual é a solução para que você possa lidar melhor com a sua ansiedade? Uma delas, a gente falou aqui hoje, é focar naquilo que eu tenho controle e tirar o foco daqueles pensamentos a respeito do que eu não tenho controle, que são os pensamentos de preocupação, que é o que vai me acontecer, quem vai estar lá. Olha, o futuro eu não sei. Mas o que eu posso fazer aqui agora, no presente, eu posso decidir e eu posso agir. Eu posso ter o controle se eu vou fazer, se eu vou tentar, se eu vou arriscar, mesmo sem a garantia de que vai dar certo ou não. Mas eu quero ainda assim me arriscar, porque eu já tenho. E quando eu me arrisco, eu quero a possibilidade de uma coisa boa acontecer comigo. E não fazer, eu fico no ruim. Mas se eu fizer, o bom tem a possibilidade de acontecer. Então eu foco nas coisas que eu posso ganhar e no que eu posso fazer. Se nós aceitamos a nossa vulnerabilidade, nós nos tornamos mais tolerantes com os nossos defeitos e as nossas dificuldades e tornamos também mais tolerantes com as dificuldades e os defeitos do outro e com o jeito que o outro funciona. Isso a gente está precisando hoje, gente. De tolerância, de amor, de respeito, de entender que cada um tem o seu jeito diferente de funcionar e que tá tudo certo. Isso não necessariamente é um problema. Reconhecer e demonstrar a nossa vulnerabilidade é libertador. Porque quando a gente reconhece aquelas dificuldadezinhas que a gente reconhece os nossos medos e a gente apresenta os nossos medos. É aquele cantor que chega na hora de dar um show e fala, gente, eu tô com muito medo aqui hoje, porque tá lotado isso daqui, eu nunca cantei para tanta gente. As pessoas riem, ele relaxa e ele faz uma linda apresentação. Então, quando a gente expõe a nossa vulnerabilidade, a gente se conecta. A gente se torna mais livre, mais interessante, mais verdadeiro, mais transparente, mais humano. A gente entende que é natural ser imperfeito e que tá tudo certo, porque o outro também é, porque nós não vamos achar ninguém perfeito. A gente começa a aprender a não ter vergonha dos nossos defeitos e a mostrar, olha, esqueci mesmo, não, minha cabeça hoje. Eu costumo brincar, eu falo assim, não, esqueci o tic-teco hoje, não andaram conversando, não. Eles estão aqui com um pouquinho de dificuldade hoje, só um minutinho, daqui a pouco eles pegam no tranco. É uma forma que eu tenho de lidar com isso de uma forma bem-humorada. Se eu olho para o meu defeito de uma forma bem-humorada, eu transformo isso numa qualidade, numa coisa boa para mim. E eu crio a conexão com as outras pessoas que também têm essa mesma dificuldade e também têm esse mesmo tipo de problema. Então, lidar com a ansiedade é lidar com a vulnerabilidade, é lidar com os nossos medos, é lidar com as nossas fragilidades e é entender que tá tudo bem. É entender que os desafios existem e que eu posso enfrentá-los e que não é porque tem um problema ou um desafio que eu preciso paralisar. Ser vulnerável é acreditar em si mesmo, é ter a percepção que somos assim, somos humanos, imperfeitos, falhos, frágeis, fracos. E isso faz parte. E quando a gente lida com essa realidade, a gente vive uma vida muito melhor, muito mais tranquila. E a gente tem muito mais conexão com as pessoas à nossa volta. Então, se a gente desiste,
Se a gente perde a persistência, se a gente perde a nossa capacidade de engajamento, de tentativa, se a gente perde a nossa esperança, a gente não constrói. Então, por que não usar a nossa ansiedade para construir o nosso presente? Por que não usar a nossa ansiedade para nos engajarmos em projetos? Por que não utilizar a nossa ansiedade para construir um futuro promissor e um futuro bom, fazendo o nosso aqui agora, no melhor que a gente pode e curtindo o momento presente, o aprendizado e tudo isso que vocês estão fazendo aqui? Parabéns, gente! Se você chegou até aqui, viu todas essas aulas aqui, acredito que muito você vai aprender. E eu quero que vocês deem notícia para nós depois, vão lá nos nossos canais, falam com a gente o que vocês acharam do curso, se gostaram, se não gostaram, se o curso ajudou. A gente quer retorno, porque a gente quer acompanhar vocês. Foi um prazer estar aqui com você. E eu espero que você tenha gostado dessas aulas, tenha gostado desse curso e possa compartilhar isso até com mais pessoas, ou até mesmo, se você gostou, dizer para alguma pessoa ou algum amigo, recomendar que ele faça esse curso, porque se ele foi bom para você, você já pensou na possibilidade que você tem de ajudar as pessoas e quantas pessoas à sua volta você poderia ajudar do mesmo jeito que você foi ajudado? Por que não? Então fica aí esse convite, compartilha com outras pessoas se você gostou, compartilha conosco as suas experiências, porque elas são importantes para nós. Espero que vocês façam bom uso de tudo isso que vocês aprenderam até aqui e eu aguardo vocês em outros cursos futuros. Beijo, gente! Foi um prazer estar aqui com você.